Bom, vamos dar continuidade ao estudo que comecei na semana retrasada, né? Nós vimos o estudo, eu estive passando o estudo, replicando o estudo da Anciã Terry, que fala sobre mensagens da colheita, e... Vocês estão me vendo ainda? Sim, estamos sim. Sim, estão? Tudo bem. E nós vimos sobre mensagens da colheita, né? Nós estivemos passando pela linha da agricultura e vendo, né, tudo aquilo que já é estabelecido, né? E como foi estabelecido, como Deus trouxe até nós o arar, né? O preparar de uma terra que antes não era preparada, aqui no modelo da agricultura, nos preparando, não éramos preparados, estávamos em trevas, então houve o arado, a semeadura, né, que foi feita, um semear que foi feito em justiça, em retidão, nós estivemos passando pelas passagens bíblicas, até depois eu vou colocar aqui no quadro para que vocês tenham as passagens também. E através dessas passagens nós vimos sobre o semear também, o semear em justiça, né, e retidão, e vimos que há diferentes interpretações, né, de acordo com as passagens bíblicas que vimos, a respeito da interpretação do semear, que nós vimos como circuncisão, como conversão, como batismo. Então, nós vimos a necessidade, depois da semente plantada, da chuva, né? Nós tivemos a chuva temporã e depois a chuva serôdia, e nós vimos que as chuvas representam instruções, né? A instrução, as mensagens de Deus para nós. Nós também vimos a respeito da colheita, que é sobre o que o estudo fala, né? Nós não estamos falando sobre o joio e o trigo, nós estamos falando do trigo, o estudo era direcionado ao trigo, né, esse tratamento, e nós chegamos a ver até o fechamento da porta da graça, então a colheita, a representação da colheita, que é a foice, e que não deveria chover na colheita, que essa colheita está sendo feita em misericórdia, e por isso nós continuamos recebendo, nós recebemos mensagens ainda na colheita, porque Deus está colhendo em misericórdia. Nós falamos sobre voltar aos estudos, né, antigos, estudos que nós tínhamos, quando se falava do tempo do fim, da primeira mensagem angélica, que vinha com a doutrina desde 1989, o Ará também interpretado como a doutrina, vimos sobre o primeiro dia do primeiro mês, também na interpretação, e sobre 11/9. E assim nós passamos até o segundo advento, falamos sobre essa misericórdia, desse amor ágape de Deus, né? Que é um amor sem comparação, é um amor... Agora até me faltou a palavra aqui, né? Me faltou a palavra, depois eu volto. Então, é um amor que não há comparação, esse amor de Deus, né? Não tem a palavra. Tá, então nós passamos depois e chegamos até o Ulai, né? Porque eu expliquei que a Anciã Tese havia feito um estudo, ela estava em Fiji, e lá ela estava fazendo o estudo durante o dia. Então, antes deste estudo, ela passou com ele sobre o estudo de Ulai e Hiddekel, que nós sabemos que Ulai é o rio que leva para seria o lado das duas correntes de informação, a corrente correta de informação. É o rio que leva para o lago com águas de vidro, e nós temos Hiddekel, que seria a corrente errada de informação, né? A desinformação, que leva para o lago de fogo.
E nessa comparação, a Ancient Terry continuou colocando que através do Ulai, no clamor da meia-noite, nós fomos despertados no clamor da meia-noite. Pela misericórdia de Deus, no clamor da meia-noite, nós recebemos mensagens importantíssimas, e dentro dessas mensagens nós temos o feminismo radical. Dentro do feminismo radical, nós vimos quais são as características do feminismo radical, e vimos aqui sobre a abolição do patriarcado, né? Porque ele não deve existir. Desde o início, o patriarcado surgiu justamente para que as mulheres fossem tratadas de forma incorreta, de forma errada, para discriminar as mulheres. Então, quando do clamor da meia-noite, então, nós recebemos essa mensagem sobre o feminismo radical, a nossa anciã veio trazendo para a gente, e é importantíssimo que nós entendamos essas características, que é a abolição do patriarcado, é contra, né? É contra a objetivação da mulher. E nós falamos, inclusive, sobre isso, o que é a objetivação da mulher. Na oportunidade, nós falamos que é a mulher ser usada como um objeto, né? E nós falamos sobre exemplos como o dote, sobre a pornografia, né? E também falamos sobre a prostituição, né? Então, dentro da objetivação das mulheres, a gente pode citar objetificação da mulher. Nós podemos citar esses exemplos, que é o dote, a pornografia e a prostituição. Também o feminismo radical, ele desafia os papéis de gênero, né? Porque dentro do feminismo radical, o que quer dizer desafiar os papéis de gênero? É que não há distinção entre gêneros, e que em seus papéis na sociedade, o homem e a mulher, eles não têm distinção sexual. Essa distinção sexual, as diferenças são genitais entre homem e mulher, e essas diferenças genitais, elas não importam política ou socialmente falando. Então, essas diferenças não afetam os papéis de gênero. Não há diferença entre masculino e feminino, exceto por partes do corpo. E essa é a mensagem do feminismo radical. E depois disso, nós vimos que o feminismo radical ele vem propondo a reordenação da sociedade, e é porque o mundo inteiro, cada cultura, cada governo, cada sociedade é baseado no patriarcado. Como eu disse, o patriarcado foi criado para discriminar as mulheres desde o início, e nós temos que mudar isso totalmente. O feminismo radical leva para o caminho correto das informações, e nós falamos também sobre o rio que leva para o caminho errado, para o lago de fogo, para as informações, né, para a outra fonte de informação, que é a fonte de informação que não é correta. Então, nós citamos o feminismo cultural, e nós trouxemos que o feminismo cultural acredita que há diferenças entre homens e mulheres, e essa diferença pode ser genética ou da cultura, ou cultural. Elas são hereditárias, quando se trata da genética, ou ainda elas podem ser culturais, né? E eles acreditam, dentro do feminismo cultural, se acredita que existe a essência da mulher. Então, nessa diferença, uma feminista cultural vai dizer que essas características, né, genéticas e culturais, elas estão tão enraigadas que estão já há tanto tempo que elas são inatas, elas não podem ser mudadas. Então, o feminismo cultural
ele traz, sendo isso desenvolvido culturalmente que não importa. Mas a essência de uma mulher, o que eles trazem através do feminismo cultural, são seus traços femininos. A essência a gente poderia descrever como a natureza da mulher. E também o feminismo cultural acreditando que há diferença entre homens e mulheres, por isso, né, a gente, uma vez que estudou sobre o feminismo cultural, por isso nós, no movimento, estudamos, né, as características do touro ápis, né? A Anciã Tese nos trouxe as características do touro ápis, justamente para que nós pudéssemos reconhecer o feminismo cultural. E nós olhamos para as características do touro ápis, nós chegamos a falar, né, que seriam homens, agressivo, competitivo, dominante, o homem é a autoridade. As mulheres, quaisquer pensamentos emocionais, sendo carinhosa, cooperativa, cuidadora, e a gente tem uma imagem da mulher nutrindo, né? E o feminismo cultural, ele ensina que podemos encontrar a igualdade de gênero se abraçarmos as diferenças e trabalharmos com elas dentro da sociedade. Então, o feminismo cultural, ele vai dizer que a essência, que a natureza da mulher é superior. Só precisamos colocar mais mulheres na sociedade e empoderá-las. Com suas essências, a mulher que trará equidade na sociedade. Então, para o feminismo cultural, a mulher é superior. Mas, né, com essa essência, há diferença entre mulher e homens para o feminismo cultural. Depois nós temos o feminismo liberal. Feminismo liberal, eles dizem que sim, também existem diferenças, e existe uma essência feminina e uma essência masculina para o feminismo liberal, e que tentar mudar a sociedade deve ser feito através da política e das leis. E nós podemos ainda fazer uma mudança para além de apenas a cultura, mas no governo, bem como mudando as leis. O feminismo liberal, ele usa a reforma política e legal dentro da estrutura de uma democracia liberal. A igualdade é igual à democracia liberal, é dentro dessa estrutura para o feminismo liberal. Então, eles vão dizer que é preciso trabalhar o sistema que já existe, não vai mudar a sociedade, não vai mudar as coisas como funcionam, o governo. Só vai criar leis dentro do que já existe. E o que nós aprendemos sobre isso, né? Nós aprendemos sobre os libertários, sobre o libertarianismo. E o que é que eles fazem? No que é que eles acreditam? Eles acreditam que os homens e mulheres são diferentes, que há características e natureza que pertencem a mulheres e características e natureza que pertencem aos homens. Quando as culturas expressam essas diferenças, não importa se é por discriminação, nós devemos respeitar essas culturas. Então, as culturas expressando diferenças, não importa se é por discriminação, nós devemos respeitá-las. E isso dentro do feminismo liberal, que é pregado pelo feminismo liberal. Porque os libertários acreditam que existem, dentro do libertarianismo, né? Os libertários acreditam que existem e devem ser preservadas a liberdade para o indivíduo e também a liberdade para a cultura. Superficialmente, a gente pensaria que um libertário seria útil para o movimento das mulheres e o movimento feminista também. E eles são, mas é uma ajuda muito superficial. Por quê? Porque para eles, eles concordam com o direito do voto,
a mulher ter direito ao voto, a mulher ter conta bancárias para entrar na força de trabalho, eles apoiariam os direitos reprodutivos das mulheres, eles apoiariam o direito das mulheres à contracepção e ao aborto, porque para um libertário, quem é o problema? Quem é o inimigo para o libertário? Alguém quer dizer? O Estado? Isso, é o governo. Não tem problemas, eles não têm problemas com o patriarcado. Eles têm problemas com o governo. E justamente com o governo, para que o governo não siga com as necessidades feministas e lutas por justiça e igualdade para as mulheres. Qualquer coisa que conecte o libertarianismo com o feminismo é muito raso. Eles acreditam que o único dano que pode acontecer às mulheres é através do governo. Então, uma vez resolvido, as mulheres realmente não têm problemas. O sexismo não é mais um problema. O que vem depois do libertarianismo? Eu nem coloquei aqui, né? O que vem depois do libertarianismo, ainda nessa linha do Idekel? Vem o movimento do direito dos homens. Vou colocar a sigla como em inglês, né? Men's Rights Activism, mas o direito seria o movimento do direito dos homens. São ativistas, né? Ativismo é relacionado a ativistas. Esse movimento ele foi formado através da segunda onda do feminismo e se desenvolveu e se tornou um movimento muito forte. Vemos hoje que os ativistas dos direitos dos homens, eles acreditam que existem diferença entre homens e mulheres, e o problema é que eles dizem que as mulheres têm poder, que elas oprimem os homens. Eles são pisoteados porque as mulheres têm capacidade de dizer sim e dizer não, de se negar para o sexo, de reter, de recusar. Que elas têm a capacidade de manipular os homens através de suas emoções. Elas estão no controle da família. A Ancient Terry fala sobre Paul Elam. Vou até colocar o nome dele aqui. Paul Elam. Paul Elam, ele desenvolveu essa filosofia do ativismo do direito dos homens. E ele culpava a mãe dele por muitos problemas que ele tinha em casa. Ele teve 2 esposas que ele não sustentou, filhos que ele também não sustentou. Ele não trabalhou, a sua esposa e a sua filha que realmente o sustentaram. E nós podemos descobrir nos artigos que já recebemos dentro do Media Broadcast, nós temos artigos que falam sobre esse Paul Elam, e um dos artigos, inclusive, deixa eu ver se eu trouxe o nome aqui, eu vou já dizer o nome do artigo para não sair aqui da ordem que já estou, mas nós tivemos artigos dentro do Media Broadcast que falavam sobre Paul Elam e sobre os ativistas dos direitos dos homens, né? E então, ele trazia, nesses artigos, traz sobre isso, que ele culpa a sua mãe, né? Que ele não sustentou os filhos, não sustentou a esposa, ele não trabalhou, e o objetivo disso tudo, de todas essas informações, é que nós vamos conseguir entender, né? Ver o objetivo do ativismo pelos direitos dos homens, porque eles acreditam nas diferenças, entre homens e mulheres, mas eles vão dizer que as mulheres têm o poder e que dar o poder à mulher, esse é o problema. E dentro dos artigos que nós recebemos, um que cita Paul Elam, né, e fala muito bem sobre uma explicação bem abrangente e forte sobre o ativismo dos direitos dos homens, a internet está cheia de homens que odeiam o feminismo. Eis como eles são pessoalmente.
Depois posso ver se vocês não tiverem o artigo, disponibilizar o artigo, né, para que todos possam rever, né, esse artigo. Paul Elam, ele nasceu em 1957, ele é um ativista pelo direito dos homens, né, e o fundador de uma organização que se chama a Voice for Men, que seria uma voz para o homem. E dentro dessa organização, ele é um ativista, né, um ativista online, e essa publicação para a fundação desse A Voice for Men foi em 2009, para ter uma ideia, né, de que isso já vem há bastante tempo, mas em 2009 ele fundou essa organização, Uma Voz para o Homem, e é parte do movimento pelos direitos dos homens, né? E sendo um ativista, né, o que significa um ativismo, né? Significa defender algo. Ele chama o seu ativismo, ele defende o seu ativismo, ele chama de ativismo de direitos humanos dos homens. E, olha, é bem forte, tá? Quando a gente lê sobre, quando a gente descobre sobre o ativismo de direitos dos homens, a gente vê que é muito prejudicial, muito forte, discriminatório, é muito misógino, é muito agressivo, né? Há xingamentos, ele não consegue falar sem estar colocando xingamentos e mensagens muito fortes e muito degradativas para as mulheres, contra as mulheres, né? E nós vimos também, ainda dentro dessa linha, nós vimos também sobre o novo ateísmo. O novo ateísmo, nós sabemos que eles acreditam em diferenças entre homens e mulheres, porque... Por quê, né? Vou fazer a pergunta para vocês. Por que um ateu acredita nas diferenças entre homens e mulheres? Alguém pode falar? Porque ele acredita que com a evolução, homens e mulheres evoluíram de maneira diferente, tinham funções diferentes. O homem é mais para caça, depois para guerra, e a mulher ficava mais em casa, cuidando das crianças, da alimentação. Isso mesmo, isso mesmo. Eles acreditam na evolução diferente através do darwinismo, né? Que é o que se desenvolve da seguinte forma, que o homem é o macho alfa, que protege a família, e a mulher, tudo que ela seria necessária era para reproduzir. Então, no novo ateísmo, as diferenças vêm através da evolução darwiniana, né? Há mulheres no novo ateísmo, mas elas não chegam a nenhum papel de liderança. Eles são muito degradantes com as mulheres, eles dizem que as mulheres não são engraçadas, que simplesmente isso não é possível. Eu acredito que todos se lembram disso nos estudos de Vespers. E, para quem não se lembra, por favor, volte nos estudos de Vespers, volte nos estudos de outubro na Escola de Profetas, está tratando deste assunto bem detalhadamente. E, além disso, né, esse novo ateísmo, ele é, em grande parte, na sua hierarquia, composto de homens brancos, idosos, né? Mas nós estamos vendo também uma mudança aí, né? Que muitos jovens também estão agora participando através dessa luta contra o feminismo radical, contra o direito das mulheres de igualdade, através do libertarianismo, através do ativismo pelo direito dos homens e também do novo ateísmo, né? E, como eu disse, há mulheres no novo movimento ateu, mas elas não chegam a nenhum papel de liderança. E como alguns deles falam, né? Eles são muito degradantes com as mulheres, eles colocam as mulheres sempre da pior maneira possível, né? E então nós podemos ver aqui que
que quais são as características dos homens e das mulheres no IDKEL, que são diferentes, né? Porque aqui, justamente, é este o ponto que nós queremos demonstrar, que a anciã Terry quis demonstrar, que no IDKEL, mulheres e homens são diferentes. E no ULAI, mulheres e homens têm apenas... Eles não são diferentes, eles têm apenas algumas partes do corpo diferentes, que nós já falamos que são a genitália. Então, mulheres e homens têm capacidades iguais no ULAI. Mulheres e homens têm capacidades diferentes no IDKEL. Eles se Neude. descrevem como sendo diferentes. E, além disso, a anciã Terry veio a somar, né? Ela quis adicionar algo mais aqui do lado do IDKEL. Ela falou da fé Bahá'í. Fé Bahá'í. Traduzido do inglês, a fé Bahá'í é uma religião fundada no século XIX, tá? Isso eu peguei da Wikipédia. A fé Bahá'í é uma religião fundada no século XIX, que ensina o valor essencial de todas as religiões e a unidade de todas as pessoas. Foi estabelecido por Baha'u'llah, no século XIX. E a anciã nos traz que foi em 1944, que desenvolveu-se inicialmente no Irã e em partes do Oriente Médio, onde enfrentou perseguição contínua no seu início. O Gabriel chamou aqui. Gabriel, você quis falar alguma coisa? Oi, Renilde, só se Sim. você permitir, só um Sim. segundo aqui. Sim. Você estava falando sobre esse ativista, né, dos direitos dos homens. Sim, sim. Eu não sei quantas pessoas conhecem, né, esse movimento, essa pessoa. Eu dei uma breve olhada aqui, ele tem um site, né, chama Sim. Uma Voz para Homens, e, assim, ativismo é isso, né, um site extremamente informativo, tem um Wikipédia para homens, sobre feminismo, sobre como argumentar, sobre não sei o quê, né? Então, eles horrível. têm aqui um fundo de material, né, assim, basicamente para desargumentar, né, qualquer argumento feminista, etc. Né? Eles têm aqui uma seção sobre a história do movimento dos direitos dos homens. Enfim, é uma coisa bastante assustadora e bem organizada, né? Então, não é apenas Sim. assim um nome qualquer lá, não, porque o nosso problema é que muitas vezes a gente não sabe associar nada com esses nomes, né? Não é da nossa cultura, não é do nosso idioma. Mas eu vejo cada vez mais aqui no Brasil também, né, as pessoas que falam inglês e se interessam por esses assuntos, né, acabam divulgando também essas ideias aqui, cada vez mais. Né? Sim. Está muito presente. Eu acho que se alguém souber, pode até falar, né, tem uns nomes equivalentes aqui também no Brasil. Né? Sim. Eu cheguei a ver alguma coisa, né, materiais sobre ele na internet, e é realmente, assim, é muito forte mesmo. E é como se fosse, né, doutrinando também, né, aí homens de todas as idades, muitos jovens estão sendo doutrinados por esses ativistas dos direitos dos homens, especialmente o Paul Aaron. Ele foi muito entrevistado, né? Ele é uma figura, assim, aqui no Brasil, acredito que não tanto, mas nos Estados Unidos, muito, 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 uma figura muito conhecida.
infelizmente, né? Assim, nesse sentido. Então, a nós cabe conhecer, sim, até nós vamos continuar falando sobre isso um pouquinho mais adiante, mas eu agradeço pelas participações e vamos continuando aqui, né? Então, como eu estava falando da fé Bahá'í, até a Ancien Terry, ela menciona sobre a fé Bahá'í, porque ela diz que saíram, né, de carro para chegar até onde eles iam para o estudo, e ela viu um templo, né, um lugar de reunião da Bahá'í, e decidiu falar sobre isso também, então, agregando mais, né, aos nossos conhecimentos, e depois vocês podem pesquisar mais também para conhecer, e o que diz, o que prega a religião Bahá'í, a fé Bahá'í ensina que a unidade da humanidade, né? A livre e independente busca da verdade, a eliminação de todas as formas de preconceito e discriminação, a igualdade de direitos e oportunidades para o homem e a mulher, e a harmonia essencial entre religião, razão e a ciência. O objetivo da religião é estabelecer uma unidade e concórdia entre os povos do mundo. Agora falando da comunidade Bahá'í no Brasil, porque né? Há um século, a fé Bahá'í se estabeleceu no Brasil, em pouco tempo, um crescente número de brasileiros e brasileiras encontraram na mensagem Bahá'í respostas aos seus anseios espirituais e sociais. Desde então, os Bahá'ís estão se esforçando para contribuir para o bem-estar do país e todos os seus cidadãos. Eles não possuem dogmas, clero, nem sacerdócio, mas estima-se que existam 5 a 6 milhões de Bahá'ís espalhados por mais de 200 países. O Bahá'í faz parte da Nova Era. A Nova Era é uma forma de ver, pensar e atuar que muitas pessoas e organizações adotaram para mudar o mundo segundo certas crenças que têm em comum. Mas não tem um chefe, nem regras, nem doutrinas fixas, nem uma disciplina comum, né? E sendo a fé Bahá'í uma religião da nova era, né, ela tenta abranger todas as religiões. Então, seus profetas são Moisés, Zoroastro, Buda, Confúcio, Muhammad, e por isso abraça todas as religiões. E a Ancien Thèse lê um texto, que é o seguinte: o mundo no passado foi governado pela força e o homem dominou as mulheres, por causa de suas qualidades mais fortes e agressivas, tanto de corpo como mente. Mas o equilíbrio já está mudando. A força está perdendo peso e alerta mental. Intuição e as qualidades espirituais de amor e serviço em que a mulher é forte estão ganhando ascendência. Portanto, a nova era será uma era menos masculina e mais permeada pelos ideais femininos. Ou, para falar mais exatamente, será uma época em que os elementos masculino e o feminino da civilização serão mais equilibrados. Então, o que eles estão trazendo aqui nesse texto aqui da Nova Era, o que eles estão tentando trazer, que eles fazem, é pegar emprestado o quê? Eu até fiz um desenho aqui, né? Alguém conhece esse símbolo? É o símbolo do Yin e Yang? Isso, o Yin e Yang, né? Sendo que eles dizem que todo espírito individual tem os dois, né? O Yin é o feminino. E o Yang é o masculino. Né? E eles dizem que todo espírito individual tem ambos, então esta aqui não é a sociedade, né? Eles acreditam que o espírito é o mesmo, mas dentro de nós, o espírito de todos é o mesmo, mas dentro de nós, como indivíduos, temos atributos femininos e masculinos. E quando equilibramos, temos equidade. Imagine se todos tivessem seus atributos masculinos e femininos em equilíbrio, seria uma nova era. Assim eles dizem.
E quais são as virtudes no poder masculino e feminino, assim representado pela nova era, né? Tradicionalmente no Yin e Yang, né? O Yang é o masculino, como eu já disse, né? Que é o branco, e ele é direção, lógica, foco, integridade, estabilidade, independência, controle, disciplina, propósito. Então, esse seria o lado masculino. Opa, não. Vou colocar homem, que é melhor. Esse seria o lado masculino. E aqui o feminino. O negro. Mas o feminino é o yin. E o feminino é escuro. Então, o yang sendo o claro, ele é o dia. E o feminino sendo escuro, ele é a noite. Então, dia e noite em conexão é o equilíbrio. Né? Eles estando em equilíbrio é o correto, segundo a nova era. Né? E dentro do feminino é receptividade, empatia, tolerância, fluxo de esplendor, sensualidade, carinho, afeição, delicadeza, paciência e amor. E todos nós temos essas qualidades e atributos espirituais em potencial dentro de nós. Eles não se limitam apenas a homens ou mulheres. O espírito humano, ele não tem gênero. Se pudermos equilibrar um ser humano, podemos equilibrar o mundo. Esse é o ensinamento da nova era. Eu vou repetir. Para a nova era, todos nós temos essas qualidades e atributos espirituais em potencial dentro de nós. Os atributos e qualidades que eles falaram que seriam masculinos e femininos. E que eles não se limitam só para homens e só para mulheres. E que o espírito humano não tem gênero. Se pudermos equilibrar o ser humano, podemos equilibrar o mundo. O poder masculino mostra ação em fazer. O poder feminino mostra quem somos e como vivemos. Quem somos e como vivemos. Tudo soa muito maravilhoso. Em vez do impulso excessivo para a conquista que existe no mundo agora mesmo, todos nós, homens e mulheres, podemos aplicar as qualidades mais femininas da nossa espiritualidade, praticar, subjugar nossos egos e agir com carinho e paciência para restaurar o equilíbrio da criação. Então, esta é a nova era. O que temos sobre o IDEQEL? Nós temos feminismo cultural, nós temos feminismo liberal, libertarianismo, ativismo do direito dos homens, o novo ateísmo, a nova era, que é o Bahá'í. O que todos eles têm em comum? O que é comum entre todos esses aqui? Vocês podem dizer? Eles fazem distinção entre o homem e a mulher, entre as qualidades femininas, masculinas. Sim, eles fazem distinção entre homens e mulheres. Homens e mulheres são diferentes dentro das características de todos esses aqui, que estão sob essa lista de IDEQEL. Então, sim. E essas diferenças, eles estão sendo colocados como algo bom, algo como positivo, não? Algo que precisa ser entendido e estar em equilíbrio, etc. Sim, que não precisa ser mudado, né?
É assim. E assim que é visto, né? E dentro desse fio aqui, né, que passa por todos estes aqui, nós temos que essa diferença, ela não é boa, mas aqui ela é mais feia. Aqui. Dentro do direito dos homens, dos ativistas do direito dos homens. Porque eles são totalmente opostos ao feminismo radical. A nova era, ainda com as diferenças, parece uma coisa até boa, parece uma coisa adorável. E que pode ser isso, porque essa diferença ela pode ser representada de várias formas. Então, dessa forma aqui, ela parece até adorável. Mas está tudo isso aqui errado. Porque essa parte aqui da nova era vai entrar também aqui no Ezequiel. Mas está tudo errado, está tudo indo para o lago de fogo. Então, por que isso está errado? Porque se refere à natureza humana duplamente, né? Se refere à natureza humana como masculina, natureza humana. Como masculino e feminino. Ou os dois. Mas nós sabemos que a natureza humana, ela não é masculina e feminina apenas. Como é a natureza humana? O que nós aprendemos sobre a natureza humana? Ela é sem gênero. Sim. E a natureza humana, ela não é uma natureza duplamente, né? Ela não é dupla. A natureza humana, ela é tríplice, sim. E sendo tríplice, a natureza humana, como é tríplice? Quais são? Física, intelectual e moral? Exato. Nós temos o físico, intelectual e o moral. Certo? E dentro do físico, né, nós sabemos que nós podemos representar o físico como? Nós usamos um órgão para representar o físico. A mente, o intelectual. Perdão, gente, eu falei aqui uma coisa que não deveria ter falado. Tá, mas o físico, ele é representado como? O intelectual, como? A Rose falou agora, né? Mente. O físico é o coração? Isso. Mente. O físico nós usamos o coração. E o moral? Razão. Não. Como que a gente bota aqui na moral a representação nossa? Nos estudos, nós aprendemos sobre a bússola, vontade. Certo? Essa natureza tríplice, que é físico, Sim. intelectual e moral, ela vem é representada pelo coração, a mente e a vontade. Todo mundo, masculino e feminino, tem a natureza física, intelectual e moral. Intelectual e moral. Então, a natureza aqui é duplamente representada, né? E ou ela é duplamente representada, ou ela tem as duas, tem ambas. Isso não importa como é expressado, é errado. E nós temos aqui a natureza tríplice. Então, quando nós chegamos no nosso tempo de colheita,
a colheita dos sacerdotes, Deus tem que corrigir um problema. Ele tem que colher em misericórdia. Ele diz, você está na colheita, mas você ainda não entendeu. Você ainda pensa que existem diferenças entre homens e mulheres. Então, nós recebemos as mensagens sobre o feminismo radical, que desenvolveu a partir do clamor da meia-noite. Nós soubemos melhor sobre Rei do Norte, Rei do Sul, a igreja sobre o Estado sobre a igreja, e ambos estão errados. Então, com essa mensagem, nós aprendemos sobre o feminismo e o feminismo radical na época da colheita. Na época da colheita dos levitas, que nós obtivemos ainda mais informações. Deus tem a dizer, você não entende que isso é errado? Isso é errado. Isso é errado. Isso é errado. Isso é errado. Estamos vendo isso em todas as suas diferentes manifestações. Está tudo dizendo a mesma coisa. Nós estamos vendo isso em todas as diferentes manifestações. Todas dizendo a mesma coisa. Muito diferente daquilo que nós acreditamos. E, dentro disso, como eu disse, aqui, o MRA, o ativismo pelo direito dos homens, este é o maior problema dentro deste movimento. Porque é aqui que as mães dizem, os meus filhos homens, eles precisam de ajuda extra, porque suas esposas são muito fortes. É aqui que homens e mulheres demonstram simpatia por homens que se comportam mal. A anciã Terry, ela diz, eu vejo, a anciã Terry, a anciã Tess, eu vejo e ouço mais do ativismo pelo direito dos homens do que feminismo cultural. Estamos entendendo como a cultura é sexista, mas ainda temos muitos adeptos do ativismo pelo direito dos homens, do movimento pelo direito dos homens. E sabem quem são? São aqueles que sentem pena de homens se comportando mal. E isso se demonstra de várias maneiras. Então, por que a gente está conversando sobre esse assunto? A anciã Terry, ela fala várias vezes que nós precisamos rever esse assunto, rever este assunto, rever este assunto. Quando ela aconselha que quando tivermos estudos, que sempre nós devemos ter alguém apresentando e explicando sobre o ativismo do direito dos homens. Não apenas uma vez, não apenas 2 vezes, porque esse é o problema que Deus tem que mandar mensagens na colheita. Ele tem que mandar trovões e chuvas em um momento em que realmente não deveríamos ter, porque há uma mentalidade de touro ápice nos homens e mulheres neste movimento. Por favor, a anciã Terry coloquem seu foco para entender o ativismo, o movimento do direito dos homens. Porque ele está vivo, bem vivo dentro de nós. E é muito vivo no mundo. Que as mensagens que saem do movimento dos direitos dos homens são o que está alimentando o movimento supremacista branco nos Estados Unidos e em todo o mundo. É o que está alimentando as mensagens que não podemos ouvir, que estão dividindo as pessoas nas eleições de meio mandato nos Estados Unidos, mas também nós podemos dizer que dividiram as eleições aqui no Brasil. Essas são as pessoas que criam a retórica que é expressa nas eleições. Então, não há diferenças no feminismo radical. E se você pensa que há diferenças, se você pensa como qualquer desta linha, o que acontece é que as pessoas não estão vendo a extensão do problema do sexismo. Não parece um problema tão grande. E isso é resultado da mentalidade do movimento do direito dos homens. Porque também eles pensam,
Ah, você sabe, as mulheres estão votando. Nós temos, no movimento, né, podemos dizer, nós temos mulheres anciãs, nós temos mulheres dando estudo. Quem está falando hoje? Nós já resolvemos esse problema. E não resolvemos. Quando você não entende que há diferenças, que isso é o que traz essa condição laodiceana, isso é que traz. Quando nós não entendemos que há diferença, é isso que traz a condição laodiceana, que a gente pensa que está tudo bem agora. Nós chegamos à colheita e entendemos o feminismo. Mas como já foi explicado, o Touro Lápis ainda está vivo e bem em espírito, mesmo que não seja em forma, porque na forma nós temos agora, nós temos mulheres falando, nós temos mulheres anciãs, nós temos feministas radicais trabalhadoras nos ministérios, e nós deveríamos estar muito entusiasmadas de termos, e absolutamente muito entusiasmadas por termos essas mulheres nos ministérios. Mas nós ainda temos o movimento de direitos dos homens. Ainda temos mulheres e homens que ainda têm essas características. E quando as mulheres elas estão com essas características, elas não apoiam outras mulheres. E isso é muito triste de ver. E a anciã Terry pede mais uma vez que, por favor, todos nós possamos rever esses tópicos dos estudos de vésperas. A outra coisa, a anciã Terry nos leva a considerar a eleição de 2016 na nossa linha, né? E a batalha de Ipsos, a batalha de Donald Trump e Hillary Clinton. E Hillary Clinton foi o quê? Hillary Clinton foi uma mulher em primeiro lugar, né? E ela foi uma mulher cisgênero. O que significa cisgênero? Alguém pode falar? Que ela se identifica com o sexo, com o gênero de nascimento. Exatamente. Biológico. Sim. Ela se alinhou, né? Com o sexo que ela nasceu. E ela diz que nasceu mulher. E ela se identificou como mulher. Então, ela é cisgênero. Diferente, né, de uma pessoa que possa não se identificar, então essa pessoa será transgênero, né? Que não se alinha com o seu gênero de nascimento, né? Ela é heterossexual. O que significa ser heterossexual? Alguém pode falar? Ela sente atração sexual pelo outro sexo. Pelo sexo oposto. Uhum. A gente, não sei se a gente ainda usa essa nomenclatura de dois sexos, eu acho que não, mas seria, no caso feminino, seria sexo masculino. Que no caso, né, mencionou como sendo o sexo oposto, porque a gente relacionando com dois sexos, tem razão. Então, ela sente atração sexual por outro sexo, né, um sexo masculino. Então, a Hillary Clinton, ela se encaixa aqui nessas características. E a anciã Terry, ela quer ressaltar isso, por quê? Ela vem ressaltando que a Hillary Clinton é mulher, cisgênero e heterossexual, porque ela quer falar que a controvérsia na eleição de 2016 era que Deus poderia ter escolhido uma mulher homossexual, negra, mas ele não o fez, porque o teste final não é realmente sobre essas questões, cisgênero ou heterossexual, ou a raça. É sobre, e tão simples quanto isso, é sobre ser mulher.
Então, isso faz sentido? Faz sentido. O fato de que ela era mulher, de que ela era cisgênero, de que ela era heterossexual. E ela não era negra, ela não era homossexual. Mas ela era, e esse foi o teste, ela era mulher. Ela também era uma feminista radical, porque ela não acreditava que houvesse uma diferença entre ela e o marido, além da genitália. Então, isso é apenas uma coisa a considerar. E também, ao incluir os papéis de gênero, nós desafiamos. Aqui nós desafiamos os papéis de gênero, né? Quando nós temos uma mulher, uma representação de mulher nas eleições, na disputa. Porque se você acredita que existe essência da mulher e a essência do homem na natureza, que vai haver uma essência que é para a mulher, uma essência que é para o homem na natureza, então, o que isso faz com os papéis de gênero? Há trabalhos para mulheres e há trabalhos para homens. O que ensinamos é que são para ambos, é o mesmo. Então, ambos os pais, homens e mulheres, são cuidadores, prestadores de cuidados para seus filhos, homens e mulheres podem trabalhar, obter renda e sustentar financeiramente a família. Quando vemos uma mulher ir trabalhar e um homem ficando em casa cuidando dos filhos, o que isso nos diz sobre os papéis de gênero? Alguém quer falar? O que nos diz quando nós vemos... Relevantes, uma invenção da sociedade, né? Isso. Dentro de papéis de gênero, a gente vê que isso é sexismo, né? Mesmo que seja invertido. É sexismo porque não acreditamos em nenhum papel de gênero. Quando o marido e mulher estão provendo para a família, o que acontece para a família? Ela progride, ela melhora. Melhora tanto para o marido, quanto para a esposa e para os filhos. Portanto, nós devemos ter em mente isso com relação aos papéis de gênero. E nós podemos... eu posso agora, se alguém tiver alguma pergunta, responder alguma pergunta. Se não, se vocês quiserem aguardar e fazer uma revisão de tudo isso, mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Não? Então, eu vou colocar assim. Vamos colocar a nossa revisão, né? Nós desenvolvemos a linha da agricultura, nós notamos que não deveria ter chuva na colheita, mas Deus enviou chuva, e a gente falou sobre a chuva que cai durante a colheita, é uma chuva e trovões que caem na colheita, e é para trazer o seu povo ao arrependimento, porque eles não entenderam a extensão total do problema. Então, nós recebemos mensagens, e essas mensagens são uma foice. Elas cortam, elas são difíceis, nós não queremos ouvi-las, porque nós sabemos que nós vamos morrer. E quem quer se sentar para ver os estudos de Vespers? Na apresentação passada, eu falei do comentário da anciã Terry, que se nós achamos que os estudos de Vespers são fortes, são impactantes, são duros, são difíceis, era para ser, porque são chuvas que estão caindo na colheita, para que Deus possa nos colher em misericórdia. Se nós se dissemos, né, e acreditamos, nos preparamos cada vez mais para, com mais ênfase, com mais conhecimento, com mais profundidade, nós sermos feministas radicais, então nós devemos ser mulheres independentes, ser uma jovem, ser uma virgem, ser uma mulher que já tem filhos, se não tem filhos, nós
precisamos ser mulheres acordadas. Nós não podemos ter ouvido suficiente já sobre isso. Nós devemos buscar sempre mais. Nós temos muito material e devemos nos fortalecer nisso. Nós não vimos o suficiente ainda todos os estudos que nos foram passados sobre isso. Nós precisamos da compreensão profunda. Nós precisamos da compreensão também desses diferentes grupos. Porque eles acreditam, esses grupos acreditam que há diferenças entre homens e mulheres. E por que Deus nos acordou na mensagem do clamor da meia-noite, na mensagem da meia-noite, para que possamos nos livrar de ídolos e possamos aprender? Porque Deus está vendo que há essa necessidade, que nós ainda temos muito, que nós precisamos continuar para nos livrar de nossos ídolos e possamos aprender a conhecer o caráter de Deus. Quando nós olhamos para isso, para o feminismo radical, as mensagens do Ulai, aqui nós vamos aprender claramente o caráter de Deus, exatamente o caráter de Deus. Não é nenhuma dessas coisas. Não é em nenhuma dessas coisas que nós vamos ver o caráter de Deus. Não é no Ezequiel. A compreensão do caráter de Deus é encontrado no Ulai. Não é encontrado no Ezequiel. Quanto mais nós entendermos... Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Raniel, eu só quero fazer um comentário. Quando Jesus também foi buscar as mulheres para o movimento dele. Isso é um exemplo para também os homens não se sentem agora as mulheres estão a lutar pelos direitos deles, mas para fazer como Jesus fez. Ele colocou essas mulheres, juntou as mulheres, mostrando aos homens nessa época como é que tem que ser. E mesmo os discípulos, próprios discípulos dele, nem entendeu, nem quis aceitar o que ele estava fazendo. Então, infelizmente, também está continuando no nosso movimento. Tem os homens que não querem aceitar isso, mas para os homens que ainda estão lutando para compreender isso, é para juntar com nós. É essa luta até fim. E obrigada, muito bom o estudo. Obrigada, Nilde. Sim, muito obrigada pelo comentário também. Então, quanto mais nós entendermos esses grupos, esses movimentos, essas posições, mais nós entendemos o que Deus não é. Quanto mais nós entendemos esses grupos, mais nós entendemos o que Deus não é. E os adventistas sempre fizeram isso. Nós entendemos, nós estudamos a falsificação, não é? Os adventistas sempre estudaram a falsificação, porque Apocalipse, Daniel, fala sobre o rei do norte, e o que o reino de Deus não é. Quanto mais entendermos o que o reino de Deus não é, devemos entender o que o reino de Deus é. Nós precisamos comparar e contrastar. Nós precisamos comparar e contrastar. Então, nós precisamos, sim, entender o que o reino de Deus não é. E, como bem a Gay colocou, não é um papel somente das mulheres, né? Os homens devem estar muito atentos também a tudo isso. É para todos nós. Como há igualdade, não há diferença, então nem precisaria colocar isso, né? Porque se há igualdade, se Deus é
pelo like, através do like, nós vamos ver o seu caráter, através do feminismo radical. Então, nós já sabemos que todo o apoio às mulheres é necessário. E as mulheres, nós precisamos nos fortalecer nisso, todas nós, neste movimento. E esse é o estudo que a anciã Terry passou com o título de Mensagens da Colheita. Se mais alguém tiver algum comentário, quiser colocar algo, fazer alguma pergunta, este é o momento. Renilde, Sim. estava pensando aqui se daria para dizer que sim, existe uma diferença entre homens e mulheres, e que eu vejo é que os homens têm uma aparente dificuldade, né, de reconhecer o papel problemático que eles desempenham, né, e que muitas pessoas não se veem no dever, né, de tomar um papel ativo, né, para mudar as circunstâncias. Isso seria algo que eu acho que vale talvez pensar, né, porque daria para pensar, né, que não existe diferença nenhuma, então, tipo, somos igualmente culpados, né? Uhum. Mas o histórico, assim, né, de milênios é que sim, o homem tem tido está tendo um papel ativo, né, para a situação que para as mulheres é bem conhecida e bem visível, né, porque é assim que eu acho que as mulheres têm mais consciência, né, do que vivem do que os homens. Então, eu acho que isso seria uma diferença que, infelizmente, ela existe, mas não deveria. Uhum. Renilde, posso comentar acima do que falou o Gabriel? Sim, sim. Porque eu achei, né, o comentário dele uma diferença verdadeira, mas a gente não pode esquecer que as diferenças que o mundo, a cultura apontam, elas existem. Se você quer falar estatisticamente, você vai achar as mulheres mais ligadas com as coisas do lar, com o que falta, com o que não falta, mais sensíveis. O que nós estamos falando é que essas não são diferenças naturais, nasceram assim, são inerentes e não pode ser nada feito a isso. O homem vai ser naturalmente mais de um jeito e a mulher vai ser mais naturalmente de outro jeito. A gente sabe que essas diferenças existem por um problema estrutural. Então, elas existem. Então, o ponto de que homens estejamos menos capazes de compreender os problemas de gênero é uma diferença real, mas não é uma diferença por conta de sermos homens. É uma diferença por conta da estrutura em que nós estamos inseridos, pelos costumes e pelas normas. Uhum. Uhum. Sim. E é muito da conscientização, né? Quanto mais nós nos conscientizarmos, porque essa conscientização vem para nós através dos estudos, através porque nós temos que colocar em prática, né? Não é uma coisa só que nós vamos ter que ver e bater um carimbo, sou feminista radical. Não é só por aí. E dentro disso, dentro dessa prática, né, então entram muitos comportamentos, tudo na nossa vida. A gente passa a ver a vida de uma forma completamente diferente. Todos os relacionamentos, tudo passa a ter tem que ter essa visão, né? E realmente a mulher precisa de muito ajuda. Sem dúvida que os homens devem trabalhar incessantemente nisso, mas as mulheres também, porque nós, infelizmente, temos mulheres que ainda têm, como a anciã Terry colocou bem, que ainda têm essas características, porque tantos anos, né, infiltrado nisso, sem perceber. Hoje, quando nós percebemos, nós precisamos ser cuidadosos e voltar aos estudos, muitas vezes, e ver sempre, e ver todo o material que é colocado no Media Broadcast. Nós temos muitos materiais trazendo sobre isso. Aí fora está gritante a quantidade de alertas dados ao mundo, né, que nós podemos ver ainda um pouquinho
diferente, talvez, do que as outras pessoas, mas assim, são muitos alertas, em tudo. E alerta também para a criação das crianças, dos jovens, dos filhos hoje, né? Dos filhos hoje, como são criados, principalmente, colocando aqui que nós precisamos enfocar nisso, né? Enfocar que nós precisamos valorizar o feminismo radical, nós precisamos abolir o patriarcado, nós precisamos ser contra, tirar essa objetificação da mulher, nós precisamos desafiar os papéis de gêneros. Dentro da objetificação da mulher, inclusive, se coloca uma coisa, tentando se colocar uma coisa boa, como se houvesse alguma coisa boa, que é como se fosse uma valorização da mulher, mas não é. Valorizar a mulher realmente colocar em um pé de igualdade, né? Homens e mulheres sendo iguais, e sempre desafiando os papéis de gênero. Então, assim, a gente finda o estudo, e aqueles que puderem se ajoelhar, vamos fazer uma oração. Deus de misericórdia, muitos louvores sejam dados a Ti, um agradecimento profundo de todas nós, de todos nós, de todas as pessoas deste movimento que estão vendo, que viram esse estudo, que estarão vendo um dia, para que todos nós possamos ter esse alerta ligado, que nós possamos ter sido sacudidos por essas informações, por essa chuva e trovões que trouxeste para nos ajudar, para nos colher em misericórdia. Gratos somos pela vossa misericórdia para conosco, mas nós não temos sequer como mensurar todo esse poder e todo esse amor ágape que tens por nós, esse amor incondicional, mas que nos mostra ensinamentos que devemos seguir. Nós temos e queremos a vossa bênção, a vossa ajuda, teu Santo Espírito. Em teu Santo Espírito queremos viver com Cristo entronizado em nossos corações, para que possamos reconhecer a natureza tríplice que temos e que as nossas faculdades possam ser controladas por Cristo. Que nós entreguemos completamente a nossa vontade, mas que nós façamos a nossa parte e pedimos força para isso. Pedimos força, pedimos que sejamos mais e mais alertados, através uns dos outros, nós possamos nos ajudar também. E assim buscarmos a conhecer cada dia mais o vosso caráter e o vosso desejo para nós, comparando e contrastando com aquilo que não é, mas que está, essa contrafação está também para que possamos aprender, reconhecer. Agradecemos pelos nossos anciãos, por todos que têm nos trazido essas mensagens tão fortes e tão necessárias neste momento. E pedimos, agradecendo pelas vossas bênçãos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.